Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Louvo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Louvamos a Deus pela vida do seu servo, pastor José Carlos de Lima, também pela vida do pastor Álvaro e todos os irmãos dirigentes de congregação e todo o setor que se faz presente nessa noite. Para nós é uma alegria chegarmos até aqui, estarmos celebrando ao Senhor, quanto mais com uma palavra tão boa, tão agradável, quanto Deus já tem falado no meio de nós nessa noite. Louvado seja Deus, porque já ouvimos a voz de Deus, e essa noite já podemos deitar em nosso travesseiro e agradecer ao Senhor pelo seu cuidado com cada um de nós, em sendo Deus tão grandioso como é, fazer atenção a nós e falar das nossas lutas e dizer: glória a Jesus, eu estou contigo. Isso fortalece o coração e nos faz transpor barreiras em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu vos convido a estar conosco, fazendo menção a um texto que está no livro do Gênesis, capítulo de número 26, um texto bastante conhecido. Não fugarei daquilo que Deus já começou a falar nessa noite ao teu coração, mas penso que fortalecerei com a ajuda do Espírito Santo tudo aquilo quanto já tem sido falado ao teu coração nessa noite. Livro do Gênesis, capítulo de número 26, a partir do versículo de número 1, diz assim a poderosa palavra do Senhor: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, e peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras. Confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Versículo de número 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Quantos podem dizer amém? Amém? Glória a Jesus. Queridos irmãos, nós estamos diante do texto que fala a respeito do primeiro contato direto do Senhor com Isaque. Louvado seja Deus. E eu digo contato direto porque bem sabemos e conhecemos o episódio no monte, onde o seu pai o teria por sacrifício, onde Deus proveu ali o cordeiro e lhe deu o livramento necessário. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, é necessário dizer que o primeiro contato de Deus para com Isaque é para lhe dar uma resposta que ia de encontro à sua vontade. Palavra de Deus, se nós voltarmos a alguns capítulos, veremos que Isaque vivia em um conforto que ele buscou para si na terra de Lai-Roi. E na terra de Lai-Roi havia água, e ali ele plantava, ele colhia, ele criava os seus animais. Mas as experiências de Deus são para serem vividas na nossa vida. E a palavra de Deus nos diz que houve fome na terra, como houve nos dias de Abraão, seu pai. E este Abraão ensinou ao seu filho que quando havia fome na terra, se fugia para o Egito. Assim ele tinha feito e fugiu para o Egito na terra. Intentando Isaque seguir o exemplo do seu pai, entendemos que Isaque era um jovem que seguia muito bem o exemplo do seu pai. Essa é só a primeira coisa que nos dá luz a esse pensamento. E ele foge para o Egito e passa pela terra de Gerar, que é a terra dos filisteus, onde Abimeleque reinava. E estando ele passando, o Senhor tem um encontro com ele para dizer não. Louvado seja Deus. E na primeira vez que Deus resolve falar com o homem, é para dizer não a algo que ele intentava fazer. Louvado seja Deus. E quão difícil para nós é receber um não do Senhor quando nós queremos fazer algo.
E pensamos nós, porque isso diz respeito a fugar e ter o direito à vida novamente. Ele estava em um episódio de fome e ele descia para o Egito para fugar da fome. E Deus aparece para dizer: não desças ao Egito, apenas fica na terra aonde eu vou te dizer para ficar. Louvado seja Deus. Vale ressaltar, oh glória, que nesse primeiro episódio, essa voz que fala com ele, dizendo esse não, oh glória. E talvez por isso, o entendimento de Isaac em obedecer essa voz, é porque ele lembrou que aquela voz foi a mesma voz do livramento no monte. Foi a voz que disse: não estendas a mão sobre o menino. Glória a Deus. Oh glória. Aleluia. E eu entendo, irmão, que às vezes é necessário nós lembrarmos das coisas do Senhor. Essa semana eu falava na congregação que muitas vezes nós lembramos de todos os episódios bons, mas esquecemos as minúcias que Deus nos fala, e por essas minúcias nós escapamos de algumas promessas de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz que Jesus se reunia sempre com os discípulos, pregava aquela maravilha, milagres e tal, mas quando ele ressuscitou, ele precisou voltar para que a lembrança fosse reavivada na mente. Ao passo que aquele ser na tumba de Jesus diz: lembrai-vos do que foi falado quando ele ainda estava na Galileia. Oh glória. E a lembrança de Isaac se acende. Então é bom obedecer a este Deus. E Deus está dizendo: fica na terra onde eu vou te mostrar. Sabendo ele que essa terra era uma terra que estava seca, e seguir para o Nilo era a única opção. O rio Nilo era um grande rio, ele apenas recuava, porém não esvaziava. Não havia seca no Egito, mas ficar na terra onde Deus quer é a orientação de Deus que nós precisamos servir para nos tornar dependentes de Deus. Porque para ser dependente de Deus a gente tem que tomar atitudes e coisas que talvez o mundo lá fora nos chame de loucos. E está aqui, Isaac fica, e a Bíblia diz que ele agora vai resolver plantar. Como é que planta em terra seca, sem chuva? Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu 100 vezes tanto, mas tem um porquê. Oh glória. E semeou Isaac, e o escritor faz questão de dizer: naquela mesma terra. Não foi vizinho, não foi de lado, não foi para cima, não foi para baixo. Foi na terra que Deus disse que era para ficar. E colheu 100 vezes tanto. A porção era tão grande, mas tão grande. O fruto da obediência é abençoado. Mesmo nas adversidades. Eu acredito, pastor Álvaro, que estava ali, ele e seu servo, tacava um enxadeco na terra, subia a poeira, e quem passava dizia: está lá, vai plantar como? Vai colher o quê? E Deus dizendo: deixa comigo, que eu tenho direção para aquele que tem apontado o seu coração para a obediência. Oh glória. E a Bíblia diz que aí Abimeleque, o povo dos filisteus, vê aquilo com maus olhos e diz: é maior do que a gente, não dá para ficar com a gente não, desce, vai para o vale. E a Bíblia diz que se a situação já estava difícil, foi para o vale. Se já estava difícil, mas Deus abençoando, para quem passava estava difícil, foi para o vale. Mas quer seja no vale, no monte, onde Deus mandar, e aonde quiserem te colocar à prova, porque às vezes o homem natural não entende as coisas de Deus, está prosperando aqui, vou imprensar ele ali. Aí Deus disse: eu abençoo lá também, eu abençoo lá também.
Oh glória, vou imprensar. Eu abençoo do mesmo jeito que abençoo aqui, abençoo lá. A Bíblia diz que ele fez os olhos, voltou os olhos para os poços que o seu pai tinha cavado. Oh glória. Ele disse: vou cavar os poços de papai. Aí foi lá e cavou. O filisteu não sabia plantar, não sabia colher, não fazia nada. O filisteu ganhava dinheiro com guerra, se alugava para as guerras e ganhava dinheiro se alugando para as guerras. Mas sabia tomar, sabia roubar e oprimir. Aí foram oprimir Isaac. Aí foi para o primeiro poço. Salvo engano é Ezeque. Ezeque quer dizer contenda. Ele disse: não contenderei. Oh glória. Quer o poço? Toma o poço. Oh glória. Foi para o segundo poço. Aí cava o poço. Trabalho é tão difícil, irmão. Quando a gente trabalha, quando a gente se esforça, quando a gente recebe a bênção, vem alguém e quer tomar, e muitas vezes a gente se põe no direito de querer tomar de volta, mas deixe que Deus é quem tem cuidado de ti. Deixe que Jesus tem preparado. A Bíblia diz que ele cavou um poço e aquele poço deu águas vivas. O sonho de qualquer um que cava um poço é um poço com águas vivas. E estava lá a menina dos olhos dele, a água viva. Vou ficar por aqui. A Bíblia diz que os filisteus deram sobre de novo. E agora brigou? Fique, Deus tem mais para mim. Oh glória. E a Bíblia diz que ele cavou um terceiro poço. E o inimigo, ele cansa de contender quando vê que Deus não cansa de abençoar. O inimigo vai cansar de contender e dar sobre aquilo que Deus tem te dado, quando ele vê que para onde quer que ele coloque, que ele pense, que ele oprima, Deus vai te abençoar onde quer que ele te coloque. Oh glória! E cavou um novo poço, e sobre aquele não contenderam. Aí a Bíblia diz que Deus agora aparece. E eu acho interessante que é que Deus manda, fique na terra, terra seca, e Deus faz tudo isso e dá um silêncio a ele de presente. Confia no silêncio. Eu acredito que às vezes ele dizia: meu Deus, e agora? E essa situação? E Deus lá, pratica aquilo que eu já disse. Oh glória. Pratique. Deus lá em silêncio, em silêncio, em silêncio. Mas quando a prova toda passa, quando os filisteus deixam de contender, quando tem água sobre a terra, aí Deus chega e diz: ei, sabe por que tudo isso te aconteceu e tu saísse vitorioso? Nosso evangelista Cleves já disse aqui essa noite: porque eu sou contigo. Porque eu sou contigo. Muitas vezes a gente não entende, irmão, mas a gente entra, é tribulação, é coisa. Aí lá na frente a gente olha e a gente parece já passou e não entendeu como passou. Mas deixa eu dizer essa noite: Deus é contigo. Deus está contigo. Deus será contigo, e isso é o que tem nos fortalecido para a caminhada. Sabe por quê? Tudo aquilo que passou, passou, e você ainda está de pé, é porque Ele é contigo. Sabe por que essa tribulação de hoje? Muitas vezes te faltaram força para muita coisa, mas tu juntou cada um dos pedaços da tua força, chegasse esta noite aqui, somente para escutar que Deus ainda é contigo. Te fortalece no Senhor mais uma vez. Junta todas as tuas forças, porque Ele ainda está dizendo: eu sou contigo. Te fortalece nessa noite. A batalha chegará como fonte de água viva sobre a tua vida, e haverá paz sobre o teu lar, porque o Senhor tem sido contigo. Amém.